Olá pessoal, estamos de volta para a nossa aula de medicina chinesa. Agora entrando no segundo bloco, do segundo grande bloco de fundamentos. O Fundamentos da Medicina Chinesa 2. E a primeira matéria que nós vamos ter é justamente órgãos e vísceras. A gente teve uma breve introdução, alguns comentários foram tecidos durante as aulas de 5 movimentos e de Yin e Yang a respeito disso, inclusive também em substâncias vitais, mas agora de fato nós vamos entender e construir o conhecimento associado a órgãos e vísceras. Claro que para isso é necessário que já haja o domínio dentro da matéria de Yin e Yang, de 5 movimentos, de substâncias vitais, para que isso seja possível. Tá? Vocês já sabem, meu nome é Vinícius Marques e estou aqui para auxiliá-los nessa trajetória. Bom, nessa aula nós vamos aprender não somente órgãos e vísceras, mas também vamos abordar um outro conceito, que é de vísceras extraordinárias, aquelas que fogem daquilo que é ordinário, daquilo que é o padrão. Tudo isso a gente vai aprender durante essa nossa jornada na matéria de órgãos e vísceras. Mas o que é importante levar desta aula? O que precisamos saber sobre esta aula? Bom, é necessário pelo menos absorver as principais funções designadas a cada zang, ou seja, a cada órgão, e a cada fu, ou seja, a cada víscera. O que eles fazem e o que acontece quando eles não fazem? Tudo isso será abordado não só no material escrito que vocês receberam, mas também durante as explicações durante as aulas. Perfeito? Então vamos começar aqui. Órgãos e vísceras. Então nós já temos aqui a inscrição dos ideogramas. Como já disse nas outras aulas, saber mandarim não é obrigatório, mas que ajuda, né? Então precisamos saber, ora, por que órgãos estão pintados de azul, simbolizando mais o yin, e por que as vísceras estão pintadas de vermelho, simbolizando aí mais o yang? Dentro dos ideogramas, será que tem uma pista para isso? Vamos observar. Bom, assim como Yin e Yang, os ideogramas de Zang e Fu, ou seja, órgãos e vísceras, eles contêm algo igual em ambos, que é justamente o quê? Esse radical da esquerda, que significa carne, que significa forma, estrutura, ou seja, órgãos e vísceras, de um modo geral, apresentam estrutura, apresentam uma forma. Claro que para toda regra há uma exceção, e a gente vai conhecer ela no tempo certo. Aí nós temos o quê? Dentro desses de órgão, o símbolo de vilarejo, tá? De cidade, de um reinado, podemos até dizer. Quando a gente observa o da víscera, nós temos aqui o símbolo para prefeitura. O que nós podemos interpretar disso? Ora, todos nós moramos em uma determinada cidade, num determinado condado, e vivemos por ali. Somos contidos por ali, através de uma fronteira, seja ela natural, seja ela imaginária, mas estamos contidos ali. Então, por exemplo, estamos aqui no estado de São Paulo e ficamos contidos aqui, ficamos armazenados aqui. Já esse daqui, pensando em prefeitura, bom, eu não moro na prefeitura, eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, faço a modificação que eu tenho que fazer em algum registro legal e saio dali. Ou seja, enquanto eu sempre fico no meu condado, eu simplesmente passo pela prefeitura. Então o que a gente consegue interpretar? Que os órgãos eles têm uma característica de armazenamento, enquanto as vísceras têm uma característica de passagem. Armazenar dá a ideia de algo estar em repouso, contido. Você pensa numa natureza mais yin. Agora, por um outro lado, quando a gente falou aqui em prefeitura e que deu a ideia de passagem, passagem lembra movimento.
e o movimento tem uma natureza mais yang. Agora, já para a explicação clínica correta, o que nós temos? Os órgãos são responsáveis por armazenar, por conter, e enquanto estão plenos daquilo que eles armazenam, eles estão saudáveis. Além disso, eles têm um vínculo muito forte com as características mentais e emocionais. Já as vísceras, elas são saudáveis enquanto elas pegam aquilo que chega para elas, transformam, fazem aquela modificação necessária e deixa passar. Uma víscera que armazena é uma víscera doente. Um órgão que apenas deixa passar, que deixa se esvaziar como um balde furado, é um órgão doente. Isso via de regra. Então, é essa informação contida dentro dos ideogramas que, de certa forma, é auspiciosa para a nossa explicação e para o nosso entendimento. E aqui nós temos a prancha anatômica dos órgãos e vísceras da medicina chinesa. Claro que essa prancha anatômica, ela é mais tradicional e que seus símbolos e seus desenhos têm mais relação com metáforas do que com as estruturas em si. Até porque, para a medicina chinesa, a forma, a estrutura não é tão relevante comparado com os aspectos funcionais. Porque, de novo, a medicina chinesa é a medicina que trata o qi. Trata o qi e não as estruturas. Ele trata o qi. Por exemplo, sabemos que o baço mantém as estruturas no lugar. O baço deixa o sangue contido dentro dos vasos. O baço é responsável pelo transporte e transformação do corpo. Se você arrancar o baço do corpo, se você arrancar a estrutura baço do corpo, não significa que você vai começar a ter hemorragias adoidado, não significa necessariamente que todas as suas estruturas internas vão cair. Porque o que importa é o qi associado ao baço. Se você retirar a vesícula, não interfere, porque o que importa é o qi da vesícula e não a estrutura a vesícula em si. Então, a medicina chinesa é a medicina que cria um monte de teoria para explicar o inexplicável. Porém, devemos lembrar sempre que o foco é tratar o qi e não a teoria. Percebe? Então, isso é muito importante, porque senão vamos ficar sempre atrelados a é um distúrbio do baço, agulhe o baço. É um distúrbio do fígado, agulhe o fígado. É um distúrbio do coração, agulhe o coração. Não, não! A acupuntura vai muito além disso. Muito além disso. Por quê? Quando a gente já repara na teoria do Yin e do Yang e checamos que há ali uma interdependência de Yin e Yang e os órgãos e vísceras sendo um desdobramento, sendo contidos também na teoria do Yin e do Yang, por exemplo, o órgão sendo Yin e a víscera sendo Yang, temos que esses órgãos e vísceras são interdependentes também. Ou seja, para um funcionar, depende do outro e não só de si mesmo. Logo, agulhar apenas aquele afetado não resolve o problema. Tanto é que nós nem sequer vamos agulhar os órgãos em si, nós agulhamos o seu canal e o seu canal associado ao qi. E não somente o canal associado ao qi daquele órgão, mas o canal associado, por exemplo, à víscera que se junta com aquele órgão. Muitas vezes com o seu canal unitário. Muitas vezes pensando nos ciclos de produção de qi, de sangue, reguladores de líquidos corporais e por aí vai. Então, desta forma, nós temos aí a importância, sim, de fato, de conhecer a teoria, mas lembrar que é uma teoria. E que nós devemos utilizá-la como um ferramental
para tratar o paciente. E tratar o paciente significa fazer com que o Ti dele volte a emular aquele padrão, ou seja, aquele tal original. E aí eu posso verificar aqui, o que está dando mais problema? É aquele Ti que deveria se comportar mais como Yin ou aquele Ti que deveria se comportar mais como Yang? Tá, então aqui nós temos a prancha, você consegue reparar aqui em cima o pulmão, que parece essa folha de bananeira, aqui os intestinos, o rim bem aqui. Então, desta forma você tem de fato essas estruturas desenhadas, mas claro, elas não são tão relevantes, tão importantes assim para o estudo da medicina chinesa. A característica anatômica é secundário ao estudo das teorias da medicina chinesa. Então, nós temos aqui os itens que vamos abordar durante a aula. Órgãos, vísceras e vísceras extraordinárias. Essa já é uma prancha anatômica um pouco mais recente. Um pouco mais recente ao longo da história da medicina chinesa. Então, aqui a gente já tem um pouco mais bem desenhado algumas estruturas, tá? Bom, agora, uma coisa que é importante deixar aí registrado é que eu sei que muitos de vocês fazem parte da medicina ocidental, conhecem de medicina ocidental, que são experts em medicina ocidental. Só que o que ocorre? As funções atribuídas aos órgãos e vísceras da medicina chinesa são diferentes das funções atribuídas da medicina ocidental para cada órgão e para cada víscera. Às vezes vai se coincidir, às vezes haverá divergência. Por quê? São duas racionalidades médicas completamente diferentes. São formas de enxergar diferentes. Enquanto o chinês, ele está buscando, essa racionalidade médica chinesa, está buscando um comparativo do natural com o ser humano, de tentar entender o corpo humano de fora para dentro, a medicina ocidental, ela tem uma outra forma de observar, ela tem a possibilidade de olhar de dentro diretamente, através de exames de imagem, por exemplo. Tá? Ela tem uma base científica de análise de cada questão de forma diferente contida na medicina chinesa. Tá? Então, de fato, são racionalidades médicas bem diferentes entre si, bem diferentes. Então, as comparações iniciais podem complicar a vida, podem dificultar o seu aprendizado. Então, como diria o ditado chinês, esvazia a taça e vamos nessa, vamos encher outra taça. Deixa aquela sua de canto, vamos encher outra. Quando estiver lá na frente, comparações serão possíveis, mas misturas geralmente levam ao erro e à limitação de ambas as medicinas. Tá? Geralmente isso ocorre. Então, por exemplo, quando você vai fazer um estudo científico de medicina chinesa, como você está tentando enquadrar a medicina chinesa numa forma de validação do conhecimento que foi desenvolvida para a pesquisa ocidental, você perde muito dos conceitos da medicina chinesa. Por exemplo, eu quero fazer um estudo científico para o tratamento de diabetes. Então, eu quero ver se vai baixar lá os níveis de glicemia do meu paciente com tratamento com acupuntura. Vou fazer diferenciação de síndromes, ou seja, vou aplicar o diagnóstico da medicina chinesa nesse paciente? Já não dá, porque cada paciente vai ser um paciente. E se eu vou criar tantos critérios de exclusão no meu estudo, ele acaba sendo um estudo muito pequeno, muito individualizado e perde a sua validade. Começa a ficar com um N muito baixo. Mas, por outro lado, eu posso fazer com um N maior, grande, deixar essa característica de diagnóstico para o lado e vamos embora, faz aí. E verificar que ali 60%, 70% dos casos funcionou, mas teve uma porcentagem ali que não foi tão efetivo. Por quê? De repente, a síndrome que tinha ali tinha uma implicação que impedia o funcionamento com aqueles pontos específicos ou com aquela matéria médica específica. Tá? Então, quando for ler um estudo de acupuntura,
ler um estudo de fitoterapia, ou seja lá o que for, algo que use racionalidade médica chinesa, da medicina chinesa, é importante ter esse conceito já dentro de si. Vou dar um exemplo. Foi feito um estudo aqui, na própria Ibramec, que visava o quê? Dia de calor, tratamento para o inverno. Então, desta forma, nos dias mais quentes, foi feito moxa, alguns receberam tratamento com fitoterápicos, emplastros, enfim, teve essas duas variações. E foi escolhido alguns pontos. Só que o que é interessante? Quando você pega o resultado, você vai ver lá que algumas pessoas passaram mal, então não vou fazer isso daqui. Não, não é assim que deve ser analisado. A pergunta é, por que passou mal? Veja, esse estudo é feito, essa técnica ela é feita para pessoas que são debilitadas e que costumam enfraquecer demasiadamente na época do inverno, contraindo resfriados, gripes, adoecendo muito facilmente. Então, quando você pega uma pessoa dessa, tá, que a capacidade de defesa, que a capacidade de se defender dos agentes patogênicos, ou seja, que o Wei Qi está enfraquecido, aplicar moxa, que tem uma natureza yang, é interessante. Só que nem todos os voluntários se encaixam nesse quadro. Muitos deles, ao contrário, têm o yang lá em cima. E quando você aplica moxa nesses caras, a tendência é piorar. Por isso que muitos tiveram vômitos, dores de cabeça. Por quê? Porque eu peguei um padrão que já tinha calor e coloquei mais calor. A natureza do calor é jogar para cima, inverter o Qi do estômago, gerando vômitos. Subiu, por exemplo, demasiadamente o Qi do fígado, gerando uma dor de cabeça de topo pulsátil. Percebe? Então, quando você pega esses textos, esses estudos científicos ocidentais, é necessária essa interpretação dos dados de forma que você entenda essas variáveis da medicina chinesa. Bom, então, dito isso, fazendo essa ressalva, já sabemos que vamos encontrar algumas coisas diferentes aí, tá? Então, aqui ele dá o exemplo. O coração da medicina chinesa engloba as funções além descritas do coração da medicina ocidental. Então, por exemplo, o coração armazena o Shan, a nossa mente. Tá? Então, isso é uma coisa que corresponde a um conceito da medicina chinesa, mas que não vai bater com os conceitos ocidentais. Perfeito? Essa é uma das descrições, um dos exemplos. Então, vamos lá. Vamos pegar aí o trecho do Suan 8. Tá? O que acontece nesse capítulo é que o Imperador Amarelo ele começa a perguntar sobre órgãos e vísceras. E o Chibo, tá, que é ali o seu mentor, ele tem uma genialidade gigantesca para explicar, uma didática muito inteligente. Por quê? Ora, se eu estou explicando para o imperador, eu tenho que pegar algo que está envolvido no meio dele, tá, que ele já conheça, que ele já domine, para fazer certas comparações. Porque desta forma, ele vai conseguir pelo menos entender um pouco sobre cada um. Ter uma noção do que estou falando, já que ele está querendo se introduzir nesses assuntos médicos. Então, o que o Chibo pensa? O imperador conhece de império. Então, eu vou atribuir um serviço dentro dessa máquina imperial para cada órgão e para cada víscera. Ele vai ouvir e ele vai entender o que eu estou querendo dizer. Então começa lá. O Imperador Amarelo pergunta, gostaria de ouvir sobre as relações de uso mútuo dos órgãos, mútuo dos 12 órgãos, quais são como preciosos em menor valor. Então, ou seja, quais são aqueles de maior e de menor valor dentro de uma escala? Vou pegar aquela parte imperial ali para poder explicar. Sabe a pergunta que foi feita? Peço para falar imediatamente. Uma coisa interessante do livro do Imperador Amarelo é que, assim como outros livros da cultura oriental, tende a mostrar a jornada do herói. Não sei de nada, treino, 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 evoluo e agora consigo alcançar.
E você vê muito isso na diferença entre aspectos culturais orientais e aspectos culturais ocidentais. Então, por exemplo, os heróis do Ocidente, Homem-Aranha, Superman, você tem aí, sei lá, Lanterna Verde, você tem o Homem de Ferro, são pessoas que têm coisas já dentro delas, são meio que escolhidos. Então, o Superman, um cara que veio de Krypton, já é fantástico por natureza. O Homem-Aranha mordido por um bicho ali, radioativo, aranha radioativa, e aí ele ganha seus poderes, então tende a ser assim. É uma tendência. Tem, claro, suas diferenças, né? Tem o Batman, por exemplo, que é um diferente. Mas, quando você puxa para aquilo que seriam os heróis orientais, você tem os animes. E todos eles geralmente consistem no quê? Uma pessoa que treinou e evoluiu, treinou, evoluiu, treinou, evoluiu, treinou, evoluiu, treinou, evoluiu. Então, essa já é uma característica que diferencia um pouco dessas culturas, não é verdade? Então, continuando. Então, quando você pega o livro do Imperador Amarelo, ele começa sem saber de nada e vai evoluindo aos poucos, conhecendo aos poucos, e vai estudando, vai melhorando, vai progredindo, tá? Porque isso é uma questão que se cultua muito no Oriente, essa questão do esforço. Então, ele tem até um termo para isso que é o Kung Fu. Então, continuando aqui, ó, o coração tem posição de monarca, de onde procede o Shanmin, que é a consciência. Beleza. Vamos avaliar. Primeira coisa, vamos trocar aqui o termo, ou colocar uma barra, em vez de monarca, usa o termo imperador. Tá? O termo imperador. Por quê? Quando a gente fala em monarca, você pode interpretar rei também. E havia uma diferença muito grande entre a definição de rei e a definição de um imperador. Apesar de terem coisas similares, o imperador, ele é o representante daquilo que é divino na Terra. Representante daquilo que é divino, que vem dos céus, e se manifesta na Terra. Inclusive, esse ideograma associado ao Shan, tá? Ao Shan, ele pode significar divindade. Não somente, ele também pode significar divindade. A gente já estudou ele. E aí você tem aqui o ideograma de Min, que dá a ideia de brilhante. Então, um brilho da mente se manifesta de dentro do coração. Como a mente é o que nos difere de todos os outros animais, meio como se fôssemos divinos em relação a eles, então é interessante chamar o coração aí de imperador. Essa foi a correlação que foi feita. Então o coração, ele cuida de questões entre o céu e a terra, e não somente da terra. Ou seja, é a partir dele que passa pensamentos, ideias, filosofia, questionamentos sobre o porquê existe algo no lugar de não existir. Questões que transcendem a animalidade do homem, parte do coração. Então, nada mais justo do que compará-lo ao imperador. Tá? O pulmão tem posição de assistente ministerial, de onde procedem os comandos e economias. O que acontece? Você tem o imperador, que ele estava muito mais interessado nessas questões divinas, vamos dizer assim. Essa relação do céu e da terra, nessa comunicação. Ele não cuidava propriamente do reino. Claro que ele tinha ali poder de decisão, mas ele dependia de alguém para auxiliar ele. E esse alguém é justamente um ministro. E o ministro aqui na medicina chinesa é o pulmão. Então, coração e pulmão trabalham muito juntos. Por isso que até que estão no mesmo aquecedor, no aquecedor superior. Além disso, por exemplo, quando você tem uma alteração emocional, isso muda o fluxo cardiorrespiratório. E o ministro, ele tem uma ação muito mais de cuidar do
povo, esse primeiro-ministro, cuidar do povo. E aí o que é interessante é que ele fala assim, ó, de onde procedem os comandos e as economias. Economia você pode pensar em recurso. Então, como o pulmão é o mestre do Qi da medicina chinesa, que comanda os movimentos do Qi na medicina chinesa, nada mais justo do que atribuir a ele isso. Porque se o Qi move, o sangue também move. E esse sangue, rico em nutrientes, e o Qi movendo ele, nós temos aí o espalhar das economias e dado a este comando pelo ministro, ou seja, pelo pulmão. Então esse fluxo de Qi, de sangue no corpo, depende sim do pulmão e sim do coração. Tá? Vamos para o próximo. Então ele coloca, o fígado tem posição de general, de onde procedem estratégia e planejamento. Bacana, vamos interpretar isso. O fígado é o general. General tem uma questão de, olha, eu tenho que atacar assim, eu vou ter que atacar assado, é melhor a gente bater em retirada, vamos fazer assim. É um cara que não pode deixar de se levar apenas pelas pulsões primárias, por aqueles impulsos emocionais. Então ele tem que ter a cabeça fria, tem que ser estrategista. Para ser um bom estrategista, você precisa ser criativo. Então essas coisas emanam muito do fígado associado ao ruim. Mas mais do que isso, o fígado, tá? Por ser este general e por definir os planejamentos e as estratégias, ele quer que as coisas ocorram da maneira que foi planejada. Porque quando não ocorre, é como se esse general se desse mal. É como que, por um erro de planejamento, o país foi invadido e agora acabou com a paz no nosso país. Portanto, muitos autores que fazem a interpretação do que ocorre aqui, por exemplo, no livro que tem apoio lá da Federação Mundial de Acupuntura e Mocha Bustão, que faz análise de textos clássicos, pelo Paul Anschel, o que nós temos? Que o fígado, através disso, o que ocorre com ele? Estou planejando, tudo ocorre do jeito que eu quero, bacana, tudo belo, opa, desviou. Não tinha planejado por esse caminho, não tinha pensado nisso, olha só, pum, uma frustração. Queria que fosse de um jeito, foi do outro. A frustração pode gerar uma estagnação do Qi, do fígado. E isso vai desdobrar em diversos sinais e sintomas que a gente já vai conhecer quando a gente for estudar a fundo as funções do fígado. Vamos continuar. A vesícula biliar tem posição de julgador imparcial, de onde procede as decisões e julgamentos. Ou seja, quem bate martelo, quem toma uma decisão, quem tem a coragem associada é a vesícula biliar. Então, por exemplo, estou olhando esse celular lá na vitrine e aí eu falo, eu vou comprar. Decidi, vou comprar. Pegou, pô, isso é vesícula que está decidindo. Agora, vamos dar um outro exemplo. Tem esse celular, tem outro aqui, tem outro aqui. Aí a pessoa, ai, o que eu faço da vida? Ah, meu Deus. Ai, o que eu compro? Então fica assim. É porque a vesícula está ruim. Você pode pensar nessa questão do celular, mas, por exemplo, poderia ser um relacionamento. Olha, tem pessoa X, tem pessoa Y. Ai, meu Deus, com quem que eu fico? Ai, eu não sei que caminho eu tomo. Eu vou casar ou eu vou comprar uma bicicleta? Ou então pior, né? Vai, toma a decisão, passa o momento da decisão e fala assim, olha, se eu tivesse escolhido diferente, a vida seria tão melhor. Não! Não! Opa, eu bati aqui, deve ter pulado o áudio, não posso bater na mesa. Claro que não, claro que não.
Claro, a tristeza nesse caso seria outra. Então, por exemplo, uma pessoa solteira e uma pessoa casada. Então, a pessoa casada, ela tem a felicidade de fornicar todo dia, quer dizer, depende aí, né? Mas tem a felicidade de fornicar todo dia, ter com alguém com quem conversar todo dia, dividir as coisas da vida conversando com essa pessoa. Tem o revés de ter que falar o que está fazendo, o que está planejando fazer, o que está pensando, o que está planejando em pensar, tudo isso você tem que dar satisfação. E aí essa pessoa que está casada pode pensar assim, olha, como seria bom estar solteiro. E aí ele imagina, se eu fosse solteiro, nossa, eu ia fazer um mundaréu de coisas, não ia precisar dar satisfação para ninguém, que beleza, só que aí não ia ter com quem conversar todo dia, não ia ter pão quentinho todo dia, né, vamos dizer assim. Então tudo isso está correlacionado. Então muitos pacientes, eles vêm com essas questões, com essas frustrações acompanhadas com dificuldade de tomar uma decisão, ou dificuldade de manter a decisão, porque o juiz não volta atrás. O juiz bate o martelo e mantém-se firme na decisão. Então, lembra daquele cara da escolinha? Compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro. Seria isso. Seria isso. Então, a vesícula biliar, nesse trecho, está se revelando muito a questão da capacidade de ter uma tomada de decisão e de se manter essa decisão firme, firme. Então, às vezes apresenta pessoas no ambulatório que vêm com queixa emocional, e aí vem falar, por exemplo, de problemas com relacionamento e que estão contidos num relacionamento ioiô. Aí você me pergunta o que é um relacionamento ioiô, que vai e que volta. E para já explicar boa parte dos relacionamentos e o problema que esses pacientes relatam, geralmente é o mesmo, tá? Geralmente é o mesmo. Dá para explicar como se fossem 3 máscaras e 2 pessoas. 3 máscaras, 2 pessoas. Alguns relacionamentos põem mais pessoas no meio, né? Mas esse aqui, vamos falar assim, 3 máscaras, 2 pessoas. Você tem a máscara do herói, você tem a máscara do vilão, e você tem a máscara da vítima. Geralmente, geralmente a vítima e o herói se combinam muito. Eles se atraem no primeiro momento. Porque o herói adora salvar a galera e a vítima adora ser salva. Tá? Então, você tem essas 2 características. E aí eles começam um relacionamento. A princípio, dá muito certo. Os 2 estão felizes. Só que, ora, o herói pode ficar de saco cheio de ter que salvar a vítima, e aí ele sai da máscara do herói e pega a máscara do vilão. Pegando a máscara do vilão, começam a brigar, choram, separam. Só que aí ele vai sentir falta de salvar alguém. E aí volta para a máscara do herói, então eles voltam a combinar de novo. Aí o que vai ocorrer? A pessoa aqui da máscara da vítima pode pensar o seguinte, que não está tendo valor adequado, que não está sendo valorizada nesse relacionamento, essa pessoa. E com isso, por se sentir subjugada, ela pega a máscara do vilão. E aí começa a falar, você não dá valor, você não sei o quê, você me desmerece, e bababá, e bababá. Eles brigam, choram, separam, só que depois ela retorna para a máscara da vítima, eles voltam a se combinar. Então, você tem aqui um relacionamento onde não há um ponto final, onde não há um firmamento de uma decisão. Muitas vezes é falta da força da vesícula biliar para bater o martelo, não quero mais, ou então, vamos resolver esse problema, vamos conversar, vamos fazer assim, assim, assado. Então, fica sempre nessa historinha. Bom, continuando, o Danjong tem
posição de vassalo mensageiro. Danjong, tá? É um outro nome para pericárdio. Na verdade, ele está fazendo uma referência ao centro do peito. Por isso que Jong significa centro. Então, aquele que fica no centro, poderia pensar até no VC17, que é o ponto nu do pericárdio. Desta forma, esse vassalo mensageiro tem relação com o pericárdio. Porque o que é interessante é que na cultura oriental, você não tinha contato direto com o imperador. Por exemplo, eu sentar aqui do lado do imperador para bater um papo, conversar, essas coisas assim, isso era muito difícil de acontecer. Em alguns momentos, uma pessoa de extrema confiança do imperador poderia se aproximar até 100 passos de distância do imperador. Então você não tinha esse contato muito próximo. Então era necessário que alguém levasse essa informação, que alguém pegasse e levasse essa informação, fizesse essa comunicação com o imperador. E aí temos esse vassalo mensageiro. Por isso que por muito tempo se tratou o coração através do canal do pericárdio, por fazer essas trocas de mensagem. E aí ele dá um complemento, de onde procedem alegria e felicidade. Por quê? Porque alguns também chamam até de bobo da corte, porque ele funciona como uma proteção ao coração, tá? Inclusive, o nome de pericárdio em chinês, Xinbao, seria o envolutório do coração, ou então o saco do coração, coisas do tipo. E aí o que acontece? Desta forma, como todas as emoções passam pelo coração, na hora que aquela emoção desagradável vai passar pelo coração e de fato passa por ele, o pericárdio vai lá, dá uma entretida, consegue protegê-lo de uma certa forma, como um bobo da corte. E aquela emoção será designada para o seu órgão correspondente. Perfeito? Então, o pericárdio ele tem essa função importante de proteger o coração. Por exemplo, já deve ter acontecido com você, você viu uma pessoa, e aí você olha para aquela pessoa, você não conhece ela, e você pensa, nem conheço e já não gostei. Provavelmente essa pessoa pensou a mesma coisa de você. É o pericárdio tentando proteger ambos os corações, tá? Ambos os corações tentando se proteger aí com o auxílio do pericárdio. Baço e estômago tem uma posição de armazéns e celeiros, de onde procedem os 5 sabores. Nossa, esse aqui ele jogou na cara o que ele está falando. A capacidade de aproveitar essa alimentação e os aspectos nutricionais dos alimentos estão diretamente associados com a força contida em baço e estômago. Uma das formas que a gente pode interpretar isso, tá? Então, já para complementar a aula de substâncias vitais, nós temos 2 X importantes para essa explicação. Nós temos o Qi original, Yuan Qi, e nós temos o Zhong Qi, que pode ser traduzido como Qi torácico, como foi traduzido durante a aula, mas ele também pode ser chamado de Qi ancestral. Por que a gente utiliza o termo torácico? Porque ele é menos envesado e dá menos possibilidade para dupla interpretação, interpretação religiosa e coisas do tipo. Mas a ideia é uma só. É dito em meios de estudo de Confúcio que embaixo desse céu existe apenas uma única família, porque temos um descendente único, né? Temos um ancestral único. Ou seja, aquele que permitiu que tudo fosse possível e que está em todos, de certa forma, é aquilo que nós temos uma ligação entre todos, certo? Então, imagina que se a gente fosse subindo, teria uma única família, tá? Teria uma única família ali, um único casal, tá? E desta forma, o que eles têm, aquilo que eles deram, está em todos. Por mais que hoje estamos mais distantes, está em todos. Então, quando a gente fala de Qi ancestral, que seria esse Qi torácico, a gente está falando daquela capacidade que é comum a todos.
Então não importa o quanto você é rico, você vai respirar o ar que está aí. Não importa o quanto você é pobre, você vai respirar o ar que está aí. Na época do Imperador Amarelo, não importa o quanto você é rico, você vai comer o que vem da terra, assim como todo mundo. Então, quando a gente fala desse Ti torácico, desse Ti ancestral, ele está associado com aquilo que todos teriam acesso, que é ao ar e à comida, a priori. Já o Ti original, justamente por pensar em original, está mais próximo da essência, e essa essência vinda dos pais depende muito de quem foi teu pai. Então, o Ti original está ligado muito às potências que são as suas, de maneira individualizada, aquilo que você pode alcançar em você e só em você. Já o Ti torácico ou Ti ancestral está contido em todos. Então, quando a gente fala da importância de baço e estômago e dele estarem procedendo esses 5 sabores, é justamente a importância de que ele está associado a uma coisa que pode ser de comum acesso a todos, que é a alimentação. E que com essa alimentação eu consigo influenciar o Ti correto, o Chang-Ti. E é esse Ti que está associado, por exemplo, com a bifurcação do nutritivo, que vai nutrir o corpo, e do defensivo, que vai proteger o corpo a grosso modo. Então você percebe a importância da alimentação quando você vê aqui. E a importância de estômago estar aquecido como um caldeirão, para que quando o alimento caia, ele comece a ser aquecido e mandar um vapor. Esse vapor, o baço estando forte, pode captar, e nesse vapor você tem aquela característica dos sabores, e esses sabores é o que vai influenciar o Ti no corpo. Então, por exemplo, o amargo que descende o Ti, o picante que faz ele mover e espalhar o Ti, provocando, por exemplo, sudorese. Percebe? Então, essa é a importância. Porque se esses caras estiverem ruins, como que ele vai fazer isso direito? Trabalhar com esses 5 sabores vai ser difícil. Então, imagina só, você está com o estômago ruim, você está vomitando. Adianta você comer alguma coisa, você vai botar para fora? Não, você precisa regularizar o fluxo de Ti do estômago, para que a pessoa coma e absorva. Imagina só um baço enfraquecido, a pessoa tem restos de alimento nas fezes, está absorvendo aquela nutrição? Não, está jogando fora. Adiantou? Não. Então essa é a importância aí, baço e estômago. São muito importantes. Baço e estômago é muito importante. Inclusive, a partir daí, Li Dongyuan, grande praticante de medicina chinesa da dinastia Yuan, que foi uma dinastia governada pelos mongóis, criou o livro Pi Weilun, tratado do baço e estômago. Pi é baço, Wei é estômago. Então, Pi Weilun. E a partir daí, vai avançando, e se cria a Pi Wei Pai, tá? Que seria a escola do baço e estômago. Então, uma forma de se pensar, uma forma de se raciocinar, que se acredita que fortalecendo o centro, fortalecendo o baço e estômago, isso produz um Ti muito mais forte e desta forma o paciente se recupera de qualquer adversidade. Continuando, o intestino grosso tem posição de transmissor, de onde procedem os transformados e os mudados. Opa, olha só que interessante. Ele já fez aqui uma associação que a gente vai aprender quando a gente checar a via das águas lá no órgão pulmão, que inclusive é o parceiro aí do intestino grosso. Então, transmissor, a ideia de transmitir, de deixar passar, coisas do gênero. E quando ele fala de onde procedem os transformados e os mudados, é que o que acontece? Ali há mudanças. Então, todo o corpo está trabalhando para separar, não só o intestino, tá? Mas o grosso, mas outras partes do corpo, está trabalhando em separar o puro do turvo, tentar aproveitar o máximo do possível daquele puro, extrair todo o puro contido no impuro
e fazer com que esse impuro seja jogado fora. Então, por exemplo, o intestino grosso, ele recebe o impuro do intestino delgado. Ele tem uma reabsorção de líquidos importantes ali no intestino grosso, tá? E aquilo que é turvo, que é pesado, que é impuro, ele emana, ele joga fora através das fezes. Então, essa seria uma forma de interpretar. O intestino delgado tem posição de que recebe plenamente de onde procedem as coisas transformadas e saem. Ou seja, está falando da função aqui também do intestino delgado dentro da via das águas, que ele vai receber do estômago, tá? Então, aquela parte mais turva, mais pesada, que não foi aproveitada pelo baço, o estômago descende. Ele vai jogar para o intestino delgado, que vai fazer uma nova separação de puro e do impuro. O puro ele vai mandar para a bexiga e o impuro vai mandar para o intestino grosso. Então, aí, continuando, o rim tem posição de responsável pela força, de onde procede a agilidade. Até porque o rim está relacionado com a essência. E não somente isso, ele está associado com o yin verdadeiro e com o yang verdadeiro. Além disso, ele está associado com o fogo ministro, com a chama da vida. Então, ele também está associado com o aspecto Jir. Esse Jir, ele é força de vontade, determinação. Então, por isso que a gente pode falar que o rim seria o ministro do trabalho. Tá? O triplo aquecedor tem posição de quem determina a drenagem, de onde procede a via das águas. Agora ele coloca a responsabilidade também de via das águas em cima do triplo aquecedor também, tá? Porque quem guarda isso é o pulmão que é o responsável. Por quê? Porque no momento que eu aqueço alguma coisa, qual que é a tendência? Que aquilo que é mais leve, aquilo que é mais puro, aquilo que é mais sutil, aquilo que é mais liquefeito, vai evaporar e esse vapor tende a subir por ter uma natureza mais yang. E aquela parte mais densa, mais pesada, mais turva, tende a descer. E como o triplo aquecedor também auxilia nesse aquecimento dos 3 aquecedores, posso pensar aí do diafragma para cima sendo o aquecedor superior, entre o diafragma e o umbigo o aquecedor médio, e do umbigo para baixo o aquecedor inferior. Desta forma, quando ele aquece, ele consegue auxiliar nesses procedimentos. Além disso, o triplo aquecedor, ele é um cara que não tem forma, mas que tem função. Não tem forma, mas tem função. E desta forma, se ele não tem forma, ele não tem yin, ele tem mais função, ou seja, ele tem mais yang. Além disso, ele não é uma víscera, então ele é mais yang ainda. Tá? Além disso, ele é associado ao movimento fogo, ou seja, mais yang. Então, quando eu estou falando que eu quero mover líquidos, que eu quero trabalhar mobilizando essas águas, sendo a água de natureza yin, quem é que move o yin? O yang. Aí vem a importância do triplo aquecedor nesse sentido, porque o yang vai mover o yin. Tá? E auxiliar nessa distribuição, auxiliando nessa subida do puro e na descida do turvo. A bexiga tem posição de capital administrativa, onde são armazenados os líquidos corporais e podem sair levados pela transformação do qi. Ou seja, dentro da bexiga, ela pode armazenar aqueles líquidos e aquilo que for turvo, que for pesado, que for denso, aquilo que não for interessante, que não for auspicioso, pode ser eliminado através da urina. Agora, aquela parte mais pura, mais leve, mais sutil que pode conter ali, pode ser aproveitada. Tá? Muitos ligam essa transformação do qi associado à bexiga com, por exemplo, a formação do qi defensivo. Então, tem gente que fala que tem um auxílio, uma importância muito grande ali da bexiga.
Então, resumindo, nós temos isso daqui. Coração tem função de monarca. De novo, se você quiser colocar como imperador é mais interessante, porque tem características diferentes. Tá? Para você ter uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Hirohito ele desistiu, né, o imperador japonês, ele desistiu da guerra, falou que se rendia, muitos brasileiros, quer dizer, brasileiros japoneses que moravam aqui, japoneses lá do próprio Japão, pessoas que já estavam estabelecidas aqui há algum tempo, se suicidaram, porque não conseguiam enxergar que o imperador, que aquilo que era divino, que aquilo que representava Deus na terra, né, pudesse sucumbir à vontade de algum estrangeiro. Tá? Então, você vê a diferença de um imperador para um rei. A única exceção, pelo menos a exceção que eu conheço disso, é Dom Pedro, né? Dom Pedro, ele se proclamou como imperador, né? Mas ele não tinha as características de um imperador oriental, vamos dizer assim. Ele era muito mais similar a um rei. Aí você tem pulmão como primeiro-ministro, o fígado como general, a vesícula biliar como juiz, então a força de decisão que emana nela, o pericárdio como bobo da corte, estômago e baço com a função de administradores dos celeiros públicos, está associado com os sabores, né, onde vai ficar os nutrientes, a alimentação ali, importante. O intestino grosso, função de notário, tá? Que vai só carimbar, deixar passar, essas coisas assim. Rim tem a função de ministro do trabalho, porque tem a ver com o TIR, né, a força de vontade. O intestino delgado, que tem função de receber subvenções e, nesse sentido, gerar aí, auxiliar nessa separação do puro e do turvo, do impuro, né? E a bexiga, uma função de administração local, propriamente dita, porque recebe, consegue armazenar por um período e depois elimina, dá para aproveitar alguma coisa dali, coisas do gênero. A disposição através dos 5 movimentos, que a gente já conhece, né? A gente já trabalhou isso dentro dos 5 movimentos, qual movimento está associado com qual órgão, com qual víscera, tá? Então a gente já passou por isso daqui, só um reforço. Então lembra sempre de transcender essa coisa estática, né? Mas perceber que, por exemplo, o fígado, ele ajuda a controlar coisas associadas ao baço-estômago, conseguir enxergar que o baço-estômago tem uma relação, principalmente o baço, de ajudar a gerar coisas importantes para o pulmão. Então, por exemplo, o Qi dos alimentos, o Qi, que parte deles ascende para se combinar com o Qi do ar para formar o Qi torácico. Então, isso é muito importante. Que aqui o pulmão tem uma função aí de trabalhar junto com o rim. Então, por exemplo, o pulmão, ele joga uma parte das águas para o rim. E esse rim, uma parte impura, né, vai mandar ali para o rim, que ele vai fazer um aquecimento daquele líquido, vai voltar um vapor para o pulmão e aquilo que não foi interessante, ele vai descer para a bexiga. Então, eles têm uma relação de geração. Perceber isso, não deixar isso aqui ser estático, como uma imagem tal qual está representada nesse desenho. Perceber que esses ciclos de geração e de controle se manifestam fisiologicamente e que a gente tem que reestabelecer. E esses ciclos nada mais são do que a combinação de diferentes tipos de Qi. E a manipulação desse Qi através das agulhas, da moxa bustão, do guaxá, da ventosa, pode levar o reequilíbrio do corpo. Trazer de novo aquela homeostase. E desta forma, levar à saúde do paciente, né? Mais uma citação aqui. Os órgãos armazenam o Qi essencial e não eliminam. Já tinha feito essa conjectura, lembra? Logo no início, pensando nos ideogramas. Esta é a razão pela qual eles são plenos e não podem ser preenchidos. Por que eles não podem ser preenchidos? Porque eles já estão preenchidos. Seria essa a ideia. As 6 vísceras transmitem e transformam as substâncias. Elas não armazenam. É a razão pela qual elas se preenchem e não podem ser plenas. Ou seja, a coisa entra lá, é transformada e logo passa.
Não pode ser contínuo, não pode ser uma... Então, por exemplo, vamos pensar no estômago. O estômago na medicina chinesa é uma víscera. Vai entrar alimentação ali? Vai. Ele vai provocar transformações através do seu aquecimento? Vai. E assim que ele conseguir fazer aquilo que é necessário com aquele alimento, que é o fato de gerar esse vapor para o baço captar, e perceber que ali só há questões impuras, ele vai abrir a sua porta inferior e permitir a passagem, mandando aquela coisa indesejada ou impuro para o intestino delgado. Então é assim que a medicina chinesa vai enxergar. Então, enquanto nas vísceras nós buscamos um movimento, já nos órgãos tendemos a buscar mais deixar eles sempre preenchidos, tá, de sua substância vital. Por exemplo, o rim que enfraquece não armazena a sua principal substância, que é a essência. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, uma espermatorreia, né? Pode acabar ejaculando sem o desejo disso, né? Então, às vezes, durante um sono, tá dormindo, e aí vai lá e ejacula, você perdeu a essência de graça e nem se divertiu, né? Esse é o pior. Então, tem que fortalecer aí o caso do rim. Órgãos e vísceras são mutuamente unidos, né? Ou seja, eles também têm uma interdependência, como a gente já viu. Afinal de contas, se o órgão é yin, a víscera é yang, e o yin depende para o yang funcionar, e o yang depende do yin para funcionar, claro que eles estão ligados e são dependentes entre si. Porém, claro, de fato, que a gente consegue enxergar durante essa aula, e vocês vão enxergar, é que os órgãos têm muito mais funções, acabam sendo mais importantes assim, do que as vísceras, muitas vezes. Porque as vísceras, até na acupuntura japonesa, eles citam isso, são como crianças levadas. São como crianças, porque uma criança, olha, ela está chorando, mas aí você mostra um presente para ela, ela começa a sorrir, aí ela corre, se machuca, para um minutinho, mas logo levanta, começa a fazer outra coisa. Então essa capacidade de autoajuste da víscera é muito visível. Por exemplo, você vai na feirinha, agora não, né? Mas você vai na feirinha, você pede lá um pastel de frango com catupiry e você manda para dentro aquele pastel. E aí você vai estufando, vai inchando, vai se sentindo distendido, você está começando a ter um padrão de excesso no seu estômago. Tá difícil digerir aquela porcaria toda. E aí o que acontece? Como o tecido do estômago tem que descender e ele não está conseguindo, ele vai buscar outro caminho. E o caminho do estômago que ele vai encontrar nesse caso é ascender. Então você está cheio, padrão de excesso, aí você vai lá e arrota. E você já se sente melhor. Você já se sente mais leve, dá até para comer o resto do pastel. Mas por que isso? Por conta dessa capacidade autorreguladora das vísceras. Comeu alguma coisa estragada, passou, chegou nos intestinos, você tem uma diarreia, você está melhor. Comeu uma coisa, está muito estranha, não sei o que, acabou vomitando, você já fica melhor. Agora, um órgão que entra em deficiência, aí ele fica. E se você não interferir, a tendência é piorar. Tá? Então, as vísceras, de fato, têm essa capacidade autorreguladora que acaba faltando aí para os órgãos, tá? Por isso que quando a gente vai diagnosticar um paciente, principalmente esses que vêm com hora marcada e não questões emergenciais, a gente encontra muito mais distúrbios associados aos órgãos ou então distúrbios das vísceras que foram ocasionados pelo mau funcionamento dos órgãos. Por exemplo, se o baço enfraquece, a consequência do estômago enfraquecer. Tá? Pode acontecer ao contrário também. O estômago enfraquece, o baço fica fraco. Tá? Então, essa relação deles estarem ligados, um depende do outro. Então, a gente vai começar o estudo dos órgãos, tá? Então, aí, fígado, coração, baço, pulmão, rim. Aí, dentro do rim, a gente vai estudar o aspecto do Mingmen, que é muito importante, e o pericárdio, que alguns traduzem como envoltório do coração. Alguns ainda traduzem como circulação e sexualidade. Porém, vamos lá, vamos entender o ideograma. Deixa eu levantar aqui. Quando você observa esse ideograma, tá? O ideograma do pericárdio, Shimbao. Sim, você vê que é o mesmo Shin do coração. Então, alguma coisa associada ao coração. Beleza. Esse daqui,
dá a ideia de algo estar protegendo, de algo estar guardando. Dá para traduzir até literalmente como saco. Então, o saco do coração. Então, você pode traduzir como envoltório do coração. Bate bem, bate. Pericárdio, claro, porque o pericárdio realmente reveste o coração. Então, pode ser até que seja isso mesmo que os chineses estavam pensando na hora que colocaram esse nome. Agora, o que isso aqui tem a ver com circulação e sexualidade? Absolutamente nada. Absolutamente nada, mas mesmo assim colocaram. Então, outro problema que acaba aparecendo aí é o pessoal que traduz baço como baço pâncreas. Pi, tá escrito pi ali, pi é baço, não é pâncreas. Tá? I é que é pâncreas. Então, você já tem um outro nome para pâncreas na medicina chinesa. Ah, mas o baço tem função de pâncreas. Sim, mas ele também tem função de intestino delgado, tem função de cérebro. Então vamos começar a chamar ele de baço, pâncreas, intestino delgado, cérebro e por aí vai. Percebe? Não funciona assim. Então, pi é baço apenas, tá? Já aproveitar esse momento para falar as siglas de cada um. Então, no Brasil, o que é o mais correto? Fígado fica sendo F. Fígado fica sendo F, seria a sigla. Coração é o C mesmo. Aí depois o baço, B-A, ambos maiúsculos. Tá? Vai colocar os dois em maiúsculo. Aí você tem pulmão, vai ser P. P. Já o rim vai ser R. E o pericárdio é PC. PC, pericárdio, tá bom? Então, essas são as siglas mais corretas aí, quando vocês forem fazer o seu TCC, coisas do tipo, algum artigo científico, alguma coisa assim, lembra-se de usar estas siglas. Perfeito? Bom, quero agradecer a presença de todos. A gente já fez isso aqui, foi apenas a introdução à matéria de órgãos e vísceras. Eu te vejo daqui a pouquinho para a gente começar a discutir os órgãos. Vamos começar pelo fígado, beleza? Bom, um abração e até daqui a pouquinho.